isso pode ser visto por milhões de pessoas. Por milhões de pessoas, ou por uma pessoa só, mas que seja lá na frente, abençoar novas pessoas, trazer a mensagem de Cristo para elas. Então, eu acho que é uma ferramenta, né? A internet, ela traz assim possibilidades, né? Muito grande, né? Muito boa para a obra de Deus. E a gente hoje a gente tem pouca gente aqui. O Alan está dando uma descansada com as crianças, o Elvis também. É importante, sim. Mas aqui a gente vai gravar para deixar a mensagem aí por muitos e muito tempo, que as pessoas possam acessá-las aí e serem abençoadas, né? Hoje a mensagem é a respeito do medo, superando o medo. Queria ler com os irmãos aqui 1 Samuel 17, aquele trecho, aquela passagem famosa de Davi e Golias, né? Vamos ler a partir do versículo 12. A partir do versículo 12. 1 Samuel 17, a partir do versículo 12. Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, e Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar suas ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia do que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiam cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esses filisteus e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu? Incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo. Repetiram a Davi o que haviam comentado. Eles disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa.
E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpe e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu do riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se dos filisteus. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com os dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, com a espada dele, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra, perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição dos filisteus, levaram tudo que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas dos filisteus em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner:
o comandante do exército: Abner, quem é esse rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo Davi voltou, depois de ter matado o filisteu. Abner levou perante a Saul. Davi ainda segurava a cabeça do gigante. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Sou filho do servo Jessé de Belém. Amém. Que história, né, gente? É uma história assim que a gente tem vários fatores que dá para conversar horas e horas aqui, né? É uma história impressionante que emociona a gente até hoje. Toda vez que eu leio, me dá um arrepio, né, da coragem, da confiança de Davi, né? Se alguém puder pegar um copinho d'água para mim, eu agradeço. E eu fico com as palavras de Davi, né? Toda vez que eu me sinto acuado, né, com medo, quando você lembra dessa história, você vê a coragem de Davi e isso te dá força, né? Hoje o tema é superando os medos, né? Semana passada a gente conversou sobre a questão da ansiedade, né? É um tema bem pertinente para o nosso momento, para o nosso dia a dia hoje, para a nossa sociedade. O nosso amigo lá que veio trazer a mensagem, qual que era o nome dele? Desculpa, Ataíde, né? Denis Ataíde, isso. Veio com bastante propriedade aqui, a gente discutiu, argumentou com ele, né? Trouxe algumas técnicas aí para a gente enfrentar a ansiedade, né? Esse problema muito sério. Hoje eu vim trazer um tema, a questão do medo, né? Que é uma questão que vem um pouco antes, né? Que a gente enfrenta desde criança, né? Desde criancinha. Essa nossa relação com o medo, essa nossa relação com o desconhecido, com as dificuldades que se apresentam no nosso dia a dia, né? Desde criança a gente enfrenta dificuldades com medo, dificuldades em superá-lo, né? Hoje eu tenho as duas crianças aqui, o Daniel e a Luísa, a gente percebe muito, né, essa tratativa com medo desde cedo, né? Tem algumas histórias aqui que eu vou trazer do Daniel, e é muito engraçada, né? Muito legal, assim, ensina muito a gente. As crianças ensinam muito a gente, né? Mas um pouquinho de introdução aqui. Davi, um momento antes, ele foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. Deus falou para ele: olha, não estou descontente com Saul. Saul é o rei de vocês agora. Mas eu estou descontente, eu quero ungir outro rei. Eu quero te apresentar outro rei que vai substituir Saul. E Samuel foi até a casa de Jessé, né? E tinha lá 8 filhos, né, Jessé? Só que na hora que o Samuel chegou, 7 deles estavam ali presentes. Jovens fortes, bonitos, grandes, né? Brações, como o Giovanni falou, né? As mãos do Brutus, né? Estavam lá, tinha cara forte lá. Tinha cara forte lá. E Samuel, quando viu o Eliabe, né, o mais velho, falou: não, é esse aqui, ó. Esse é o bonitão aqui que Deus vai escolher no lugar de Saul. Saul já tinha mais ou menos esse perfil, né? Mas Deus foi falando com Samuel e mostrou para ele que Deus não vê a aparência, né? Deus vê o coração, Deus vê o que está dentro da pessoa. E ele unge Davi ali como rei de Israel. A coisa iria começar, né? Através disso, Davi ia crescendo aos pés do Senhor, ao lado de Deus, e com o Espírito Santo se fortalecendo, quando Saul caísse, ele iria tomar o reinado de Saul. E essa é uma introdução. E numa das guerras ali, né, que acontecia milhares entre os filisteus, né, e Israel, eles estavam entre 2 montes e o vale se apresentava um gigante. Eles se tomavam posição de guerra, só que a estratégia lá dos filisteus era assim, ó: vai você, gigante, vai você que é o mais forte de nós aqui, né? Fala para eles assim, ó: vem aqui, ó, me enfrente, se você me vencer, porque aos olhos dos filisteus ali a força
a maior força que eles tinham ali na batalha era o Golias. A potência da batalha deles ali estava no Golias, o gigante de 2 metros e tantos de altura. A Bíblia descreve aqui como ele estava vestido, né, a espada, né, a couraça, né, a altura que ele tinha. Ele botava medo nos israelitas, dos israelitas. E nesse momento da guerra, que ele tomava posição, ele fez isso por 40 dias. Imagina, tomando posição por 40 dias, né, desafiando as tropas de Israel. Vem aqui um só lutar comigo, eu quero ver quem tem coragem. E 40 dias eles ficavam ali com medo. Ficavam ali tomando posição, mas eu vou, não vou, com muito medo. E num dia desses, após esses 40 dias, Davi foi enviado pelo seu pai, né, ao centro ali da batalha, levaram um pouco de alimento e ter notícia dos seus irmãos, né? Jessé estava muito preocupado, né? Qual que era a situação deles, como eles estavam, né? É natural do pai ali estar preocupado com os filhos ali. E mandou o Davi, né? Davi deixou suas ovelhas ali com outro pastor e foi lá levar os alimentos e ver como seus irmãos estavam. E chegando ali, ele se deparou com essa cena, né? Golias lá ameaçando as tropas de Israel e todo mundo paralisado ali. Todo mundo paralisado com medo. Olha, onde já se viu? Como que a gente vai enfrentar um gigante desse? Como que a gente vai enfrentar um gigante desse? E assim, nós, ao longo da nossa vida, a gente tem muitos medos que nos paralisam, que nos deixam atônitos, pasmos, que nos deixam sem ação, né? A gente enfrenta diversos gigantes desde a mocidade, né? E a gente tem medo de passar por aquilo, né? A gente não se sente preparado, a gente foge, né? Os medos que, é uma lista imensa de tipos de medo que tem. Eu estava lendo ali, tem muitos tipos de medo, né? O medo, ele é assim uma inquietação, né? O medo, ele é uma inquietação, um sentimento de inquietação que surge com a ideia assim, ó, de um perigo. A gente tem medo, né, de um perigo real, ou um perigo, ou algo que está aparente. A gente tem medo. E assim, a gente vê o medo como algo ruim, muitas das vezes. Mas ele tem muito, muito de bom também. Ele mostra assim, um exemplo assim, né? Ele mostra pra gente as nossas limitações, né? O medo mostra pra gente as nossas limitações, o quanto damos valor a um relacionamento, a uma pessoa, a uma situação, né? A gente tem medo às vezes de perder alguém, tem medo dos filhos. Nossa, meus filhos estão crescendo. Nossa, esse mundo, né? A gente tem medo, nossos filhos... Todo dia nós perdemos um pouco das crianças, né? Que a gente está convivendo no dia a dia, né? E o medo ele é ali, ele acompanha a nossa vida diariamente. Ele acompanha. Ele fala assim, ó, se a gente entender o que a gente tem medo, a gente se entende melhor. A gente se compreende melhor. A gente começa a racionalizar nossas ações, entendendo os medos que a gente tem, né? Aonde a gente passou por determinada situação que fez a gente ter aquele tipo de medo, a gente começa a se compreender melhor e a gente começa a enfrentá-lo, a tentar superá-lo, né? É claro que às vezes a gente não vai conseguir e nem tem a necessidade de superar determinado medo. Mas o que eu venho aqui trazer para vocês é que a gente tenha formas de pensar, quatro forminhas de pensar para a gente enfrentar o medo e superá-los, medos que a gente tem necessidade de superar, como Israel teve, né? Israel tinha necessidade de superar, de ganhar a batalha, de ir para frente ali. Ela podia fugir momentaneamente, mas ela tinha necessidade de superar aquele medo, aquela dificuldade que se apresentava à frente deles. E na nossa vida é a mesma coisa. A gente tem a necessidade, muitas das vezes, de superar o nosso medo. Porque senão a gente não cresce.
porque senão a gente não cresce. Esses dias aí, eu tava num parque aquático lá com o Daniel, aí o Daniel soltou essa pra mim: pai, o baldão de água cai, e eu não sinto mais medo, aquele baldão de água lá que fica lá em cima enchendo, cai sobre mim, cai em cima de mim, e eu não tenho mais medo. Eu falei assim, Daniel, sério? E, Deus vai falando com a gente através das crianças, né? Eu falei assim, eu fui dando corda. Como que você superou esse medo, Daniel? Eu respirei, inspirei assim, criei coragem, ele falou. Aí eu falei assim, legal, agora, não tenho mais medo, tipo, né? Aí eu fui num tobogã alto com ele, eu falei assim, vamos lá, que eu quero enfrentar esse tobogã alto, né? Eu falo assim, que legal, né, cara? A gente vê as crianças superando, né, os seus medos ali. Mandou um vídeo pra mãe dele, eu falei assim, fala pra mãe que você tá aqui no tobogã alto. Ele falou assim, mãe, eu tô aqui no mais alto, no tobogã vermelho. Até gravei, depois vou mandar pra vocês verem. Tô aqui no tobogã vermelho, mãe, quero ver você superar o seu medo com coragem, mãe. Quero ver, tipo, falando assim, sabe? E assim, desde pequeno, a gente crescer é enfrentar os nossos medos. O medo do desconhecido, do próximo passo, o crescer, né? Problemas vão aparecendo no decorrer da nossa vida e a gente precisa enfrentá-los para crescer. Né? A gente precisa enfrentá-los para crescer. Eu lembro que eu tinha medo lá, você falou da idade, né, Giovanni? Mas assim, eu lembro que tinha medo do Fred Krueger, dos filmes do Fred Krueger, né? Lembra aquelas mãos assim, ele vinha no sonho. Eu nem assistia o filme. Não assistia. Tinha lá, aparecia lá, meus primos assistiam, eu fugia. Eu tinha medo. Um medo paralisante mesmo. Né? Nossa, quando eu era pequeno, vamos ver, que eu tinha medo mais. Você fala assim, nossa, você pegava ali filme de terror, lembro da época, passava muito no horário do dia assim, você falava, eu não consigo ver isso, eu vou fugir disso, a gente foge, né? E assim, aí vai aparecendo momentos da escolinha, que a gente vai, embora e a mãe fica, você tá lá sozinho com os amiguinhos, você vai num passeio sozinho, né? Poxa, que medo que você não tem ali, às vezes de ficar sozinho numa primeira vez, às vezes até envergonhado um pouco da mãe, mas com medo de ir sozinho também, aquela situação meio dúbia que a gente enfrenta, né? São situações assim que a gente passa quando criança e que nos mostra ali que a gente, para crescer, a gente tem que enfrentá-los, né? E quando adultos, gente, e aí que é uma dificuldade que a gente tem, sinceramente, eu tenho muito medo de falar em público. Quando eu chego, antes de chegar aqui para falar com vocês, minha garganta seca muito, minha barriga fica sentindo meio ruim, frio na barriga. Mas assim, é um medo que eu tenho. Eu lembro que assim, uma vez o professor eu estudei esse colégio adventista, né? Um professor de religião pegou a gente bagunçando no banheiro, ele pegou falou assim, Renato, é você. Aí ele me deu um castigo. O castigo era falar um versículo da Bíblia na aula de religião, para a série, eu estava na 6ª série, e eu tinha que falar isso para a série B, ou A, uma das duas que eu estava ali, na outra. E aí eu lembro, nem sei o que eu falei, eu não sei o que eu falei, eu não sei o que... Mas eu fiz o que era proposto para mim. Eu falei, será que é isso que me deixa... Eu começo a tentar entender meu medo, né? Será que foi isso que me deixou com medo de falar em público? Outra vez, eu estava na faculdade, super ali falante, de repente eu perdi o raciocínio, comecei a falar um monte de abobrinha, o pessoal começou na faculdade. A faculdade de turismo eu fiz, né? A primeira faculdade que eu fiz foi turismo, a segunda foi administração. Eu lembro que eu comecei a falar um monte de abobrinha, o pessoal começou a dar risada. Se eu encontro com eles até hoje, eles falam disso, né? E assim, são situações que eu falei, nossa, por que que eu me perdi assim? Eu lembro que eu estava falando muito de mim, estava perdendo o foco da matéria que eu estava querendo expor ali. E eu falei, caramba, por que né? Eu perdi o foco, comecei a falar muito de mim, comecei a perder o raciocínio. Eu falei, nossa, né? Então foi... Aí
passar do tempo, veio a mudança, né? Eu me converti lá para os anos 2000 e 2006. Aí eu comecei a perceber mais a minha predisposição em falar ali a mensagem, a palavra, devagarinho, né? A gente foi crescendo nessa tratativa, querendo ler a Bíblia, ensinar para aprender, né? E isso me deu força para vencer essa barreira, superar esse medo, né? Então, até hoje eu brigo um pouco com ele, normal. Vou continuar brigando com ele, mas é uma coisa que me completa, que eu gosto, que eu faço, que eu estou fazendo o trabalho para Deus, passando a mensagem dele, sendo utilizado por ele, né, para mudar vidas, mudar pessoas. E isso me motiva, né? Isso me motiva. E assim, eu vim trazer aqui 4 tópicos para vocês. Todo mundo tem um tipo de medo aqui, né? Mas eu quis trazer aqui 4 tópicos para vocês terem o anseio de superar o medo que vocês têm, de qualquer coisa, né? De qualquer dificuldade. Cada um tem um gigante aqui. Pode ser questões relacionadas ao trabalho, à família, questões relacionadas ao estudo, questões relacionadas aí, à doença, ao pecado, né? Às vezes a gente tem aquele gigante que fica em silêncio ali, puxando a gente, né? E impedindo que a gente possa crescer aos olhos de Deus e sermos mais nele. Porque assim, a gente tem que entender isso. Tem coisas que a gente faz, que a gente vive na nossa empresa, na igreja, na família, que vão além do contexto aquele que a gente está, que vão refletir na eternidade, que vão refletir na obra que Deus tem, né, nesse mundo, que vai muito além do que a gente entende. Questões relacionadas a particularidades ali, que a gente tem que ter essa visão, né? Tem que ter esse cuidado e enfrentar para que esses problemas que vão diante da gente sejam gigantes derrotados. Amém? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, todos os problemas e gigantes que a gente enfrenta, ele está num campo de batalha só. E às vezes você está ali por uma oportunidade que ocorreu. Você está vendo no campo de batalha outras pessoas enfrentando um gigante ali, né? E aquele campo de batalha é nosso. Todo mundo está vivendo a vida ali. Todo mundo está caminhando de uma forma que impacta a sua vida ali. O campo de batalha é um só. O Giovanni está enfrentando um gigante. O problema que ele está enfrentando, a gente está ali enfrentando junto com ele. Nós estamos no campo de batalha ali, juntos. E a gente tem que ter essa consciência do todo, né? Do nosso, né? O nosso gigante, né? O enfrentamento do nosso gigante pode ensinar outras pessoas também. A doença que a gente é curado, as dificuldades que a gente passa. O gigante que a gente enfrenta não é só nosso. Ele está sendo enfrentado por nós, mas às vezes outras pessoas vão olhar, né? Olhar o que esse gigante está fazendo com nós, o enfrentamento que a gente está dando, né? A ele, né? A luta que a gente está com ele. E isso vai abençoar outras pessoas. A gente vê aqui a história da Dona Dalva, a avó da Carol, né? Enfrentando uma cirurgia, né? Com 93 anos, sendo curada, né? Saindo do hospital, né? Você vê diversas pessoas enfrentando dificuldades aqui de doença, dificuldades com a família, e a família sendo restabelecida, as coisas acontecendo, elas enfrentando. Isso é lição pra gente. É lição pra gente. Os gigantes que a gente enfrenta, que os outros enfrentam, estão ali num único campo de batalha, que é a vida, né? Que é a vida. Então a gente tem que entender a totalidade. O problema do outro não é problema do outro, é nosso também.
se ele vem até nós, se por algum motivo o problema vem ao nosso conhecimento, a gente tem que ajudá-la, enfrentar junto, né? Você está enfrentando, você não enfrente os gigantes sozinho, né? Não enfrente o gigante sozinho, né? Busque ajuda de pessoas que gostam de você, que você entende que tem ali um apreço, um amor por você, né? Fale do gigante para outra pessoa, fale do problema para outra pessoa, né? E isso vai ajudar a outra pessoa, quando tiver esse mesmo tipo de problema, ou outras pessoas, a enfrentá-lo como você enfrentou, né? Então, um campo de batalha é um só, é a vida. O gigante é nosso gigante. Eu estou enfrentando, eu vou vencer e vou crescer, né? E esse pensamento se traz é o segundo ponto que eu vim trazer aqui para vocês hoje, a questão da mentalidade, né? Da mentalidade, né? Entenda o gigante. Transforme a sua mentalidade. Não pense só nas dificuldades que ela traz para você. Se for ver o gigante, imagina o Davi, desse tamanho, vendo um gigante de quase 3 metros de altura, né? Assim como fez todos os irmãos deles e as tropas de Israel. Vendo um gigante daquele tamanho, pedindo para que um só enfrente ele, né? Qual que foi a diferença de Davi e das tropas de Israel? Foi a forma de enxergar o problema, né? Foi a mentalidade que ele tinha, ele via mais as possibilidades em vencê-lo, e as possibilidades de quem estava junto dele era maior que ele. Era maior que ele. Ele só enxergou a parte onde ele poderia conseguir vencer, ou onde ele poderia conseguir superar. Ele tinha diversas formas ele podia ver um tipo de problema ali, de diversas formas, como os irmãos deles viram, né? Tremer de medo, olha, não vou conseguir, olha o tamanho, olha, ele é um guerreiro de muitos anos de batalha. Então, esse segundo ponto é a forma de enxergar o problema. Você enxerga o copo, esse copo aqui está meio cheio ou meio vazio, né? Então, a gente tem que, quando for enfrentar um problema, enfrentar dificuldades, enfrentar os nossos gigantes, veja a totalidade. O gigante não é só seu, é nosso. Isso, o enfrentamento que você vai ter, vai refletir nas outras pessoas e vai ser exemplo para as outras pessoas. E a mentalidade, veja as possibilidades de vencer esse gigante. Não veja o copo meio vazio. Veja o copo meio cheio, veja o que Deus pode fazer por você, o que as outras pessoas podem te ajudar, né, no combate com esse gigante, né? É claro, gente, sempre vai aparecer, como o Giovanni viu aqui, sempre vai aparecer pessoas da sua família, como apareceu aqui, ó. Você viu aqui o irmão dele falando, ó, vou pegar aqui o versículo, a partir do versículo 26, ó, se vocês quiserem acompanhar aqui, relembrar, ó. Olha aqui, Davi perguntou aos soldados. O Davi, ele fala com quatro tipos de pessoas, 3 tipos de pessoas aqui. Os soldados, os irmãos e o rei, né? Por isso que Deus é maravilhoso. Deus fala desde o começo ao fim do culto, né? Então, vão ter pessoas ali que vão desdenhar, né, de você, né? O que tinha ali por trás dos irmãos, do irmão mais velho de Davi, era a inveja. Às vezes a gente não consegue enfrentar os nossos gigantes, a gente desdenha de quem enfrenta um gigante similar ao nosso, né? Você desdenha, você não é aquele pau, onde você deixou suas ovelhinhas, meu? Volta lá, volta para lá, cuidar das suas ovelhas. Você já julgando Davi ali, você é mau, você só veio aqui para desdenhar de nós. Muitas das vezes, é claro que vai ter muitas pessoas que vão te ajudar a enfrentar o gigante. Vai estar ali junto com você. Mas vai ter muitas pessoas também que vão fazer você desistir, fazer você enxergar o problema como elas.
né? E vão ter inveja de você, e muitas dessas vezes essas pessoas são as pessoas que estão ali no nosso dia a dia, pessoas próximas da gente, né? Mas Davi já estava com o Espírito Santo de Deus ali, o discernimento dele, né, em relação ao fato, e as pessoas, por mais que as pessoas vinham falar ali para ele, e até o rei falou, olha, ele é um soldado experiente, meu, você não vai conseguir superar ele. Ele tem casco ali, meu, mas Davi confiava em Deus, confiava no potencial que Deus poderia trazer para ele, que é a nossa próxima ferramenta ali que a gente vai trazer, o número 3. Então, ó, pode ver, ó, só um detalhe aqui para você ver. Depois que quando Eliabe, né, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha só, sei que você é presunçoso, coração mau, né? Aí Davi falou para ele: olha, meu, o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Davi estava tentando entender ali, ó, o que eu vou ganhar enfrentando esse gigante? O que vai acontecer com a gente se a gente enfrentar esse problema? Né? Porque o problema ali foi apresentado para ele na hora, né? Aí Davi se virou, meu, deixou o irmão dele falando sozinho, ó, fica aí com o seu pessimismo aí, sabe? Deixa meus parentes aí falando de mim, às vezes sua mãe ouvindo, né? Falando assim, meu, deixa eles falarem isso daí dele, eu creio num Deus vivo, eu creio que Deus pode mudar meu filho, pode melhorá-lo, né? Então, sabe, a gente tem que ter esse discernimento também. Cuidado para que as influências externas também não atrapalhem, né? Não atrapalhem a tratativa com o problema, né? Algo maior do que nós, que abençoa mais gente ali, que vai trazer, que num campo de batalha que é a vida, algo que vai ser exemplo para mais pessoas. Não deixa que coisas pequenas tirem de vocês as coisas grandes de Deus, né? Então acho que a gente tem que ter esse discernimento, e o Espírito Santo falou ali que o Davi fez isso, né? Então, ponto 3 aqui, ó, né, e Davi tinha essa confiança, né? O ponto 3 que eu quero falar com vocês é assim, ó, lute com as suas experiências e armas, né? Apesar de o irmão desdenhar dele, apesar os soldados falavam mais informações realistas, né? E o rei estava olhando a periculosidade ali do gigante, mas não desdenhando, deu até ajuda para ele, ó, toma aqui essas armaduras aqui, né? Imagina ele pondo aquele peso todo, algo que ele não estava acostumado. Então, gente, quando a gente for enfrentar o problema, às vezes coisas simples relacionadas às nossas experiências, né, são fator determinante para que a gente possa resolvê-lo, né? Coisas simples, né? Coisas que já estavam na experiência de Davi, né? A tratativa com a forma de manusear lá o estilingue, né? A experiência que ele teve já com leões, ursos, né? Coisas que ele fazia no dia a dia, né? Que trazia para ele uma experiência na qual ele poderia ter sucesso, né? Ele confiava muito em Deus, mas a gente tem que também entender que, além disso, tem um racional, um lógico para seguir, né? Deus coragem sem racionalizar a coisa é loucura, né? Você ter coragem, vou fazer isso porque, né, não é assim que funciona. Você tem que ter métodos, você tem que ter uma experiência, uma forma de agir. Então seja simples, né? Seja simples, meu. Pega 5 pedrinhas no ribeiro lá, né? Vê ali a sua experiência já em determinada área do seu determinado gigante, experiências de outras pessoas, campo único, outras pessoas enfrentaram o que você enfrentou também. Né? Pessoas enfrentaram o que você enfrentou, exemplos de guerras com o mesmo gigante que você está enfrentando agora. Então, essas experiências suas, de outros, né? Essa simplicidade de, às vezes, trazer ferramentas que Deus proporciona para você simples ali, podem te fazer derrotar o gigante. Além de confiar, a confiança é essencial, sempre, para enfrentar o medo, né? A confiança
é essencial para enfrentar o medo, e quando você enfrenta ele uma vez, você começa a pegar mais confiança, você começa a trazer mais formas de trabalhar esse medo, né? O medo às vezes vai estar ali sempre, mas a coragem que você tem, com base nas experiências que você teve de enfrentamento e derrota, né? Às vezes o gigante pode voltar a outros tipos, ou mesmo ao longo da vida, e enfrentar esse gigante. Amém? E assim, no versículo 45, a quarta ferramenta é a mais essencial, a mais importante de todas, né? Que ele fala aqui no versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, né? Então você pega aqui, ó, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, né? O entregará nas minhas mãos e o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então é nosso Deus, né? Nosso povo, a integridade que a gente tem nele, né? A gente está enfrentando o gigante não para honra e glória nossa, né? O principal motivo aí da gente enfrentarmos o gigante tem que ser, né, o todo, o povo, Deus, né? A gente tem que estar ali crescendo, né? Crescendo na empresa, crescendo nos estudos, pela família, né? Por nossa vida, por abençoar outras pessoas. A gente não pode ter só nossos objetivos, né? A gente tem que enfrentar aquele gigante com o intuito de abençoar mais pessoas, de mostrar, de exemplificar Deus na nossa vida, né? E tudo que a gente consegue, tudo que a gente faz, é Deus através da gente. Por mais que Davi era preparado ali, tinha uma confiança, né? Eu acredito que o Espírito Santo de Deus dava muito dessa confiança para ele, né? E esse mesmo Espírito está dentro de nós, né? Então, a gente tem que ter essa confiança no Espírito Santo de Deus, mas tem que ter essa ideia do todo, né? Do povo, de vencer os nossos gigantes, de superar os nossos medos pelo todo. E acima de tudo, sempre quando a gente consegue essa superação, né, a gente está ali gloriando a Deus acima de todas as coisas. Eu consegui passar na faculdade, glórias a Deus por isso. Ele me deu condição, eu estudei, eu fiz a minha parte. Mas Deus deu condição para eu fazer essa parte. Deus deu condição de eu enfrentar os problemas do trabalho, de racionalizar ele, de devagarinho enfrentar os meus gigantes do dia a dia, né? Então a gente tem que entender que Deus está ali sempre ao nosso lado e que todos os gigantes que a gente possa, né, enfrentar, que a gente possa também derrotar, tirar a cabeça dele, mostrar aí, olha, rei, olha, eu consegui vencer o meu gigante, né? Mas eu fiz isso por honra e glória, para a honra e glória de Deus, para todas as pessoas que estão aqui comigo, que me ajudaram, que estavam ali no dia a dia. Essas pessoas ali me ajudaram muito, Deus me ajudou muito, e eu fiz isso pelo todo, né? Pelos meus filhos, pela família, né? Por Deus, né? Faça tudo da melhor forma possível para a honra e glória de Deus, primeiro para Ele, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, né? Ame ao próximo como a ti mesmo, né? Esses são os nossos 2 mandamentos. E assim, por fim, para concluir aqui para vocês, eu venho trazer Jesus aqui para vocês, né? Ele enfrentou o pior dos gigantes, né? Na cruz ali, aquela agonia que ele teve, né? No Getsêmani, né? Aquele sofrimento que ele teve ali foi o pior de todos ali, porque ali a gente não consegue imaginar o quão grande era aquele gigante, né?
que ele tinha que enfrentar aquele momento. Ele suou sangue, né, no Getsêmani. Ele enfrentou aquele gigante, não porque ele merecia, era porque ele queria fazer aquilo por nós. Ele se entregou, né? Ele sofreu ali um julgamento injusto, né? Ele fez um julgamento injusto, ele teve um julgamento injusto, foi crucificado entre ladrões, né? E ele fez o Filho de Deus, o único que não tinha, que habitou aqui com a gente sem pecado nenhum, né? O único que teve ali, que não merecia estar ali, né? Ele fez aquilo por nós, ele enfrentou o maior dos gigantes, a morte eterna que era nossa. O gigante da morte eterna que era nossa foi enfrentado e vencido na cruz por ele, né? Foi enfrentado e vencido na cruz por ele. Então, quando a gente pensa nisso, nossos gigantes, às vezes não é tão gigante assim, né? A gente, a coragem, né? A vontade de Cristo de enfrentar esse gigante da morte eterna, né? De ele passar ali, ele que era filho, ele que é filho de Deus, ele que nunca tinha provado, né? Que nunca tinha provado a ausência de Deus, provou ali na cruz, né? Deus abandonou ele ali, né? Então, ele estava experimentando o que a gente tinha que experimentar. Então, isso por si só nos dá coragem de enfrentar os nossos gigantes diários, né? Nos dá coragem, tá? Ele fez aquilo para que eu e você tivesse vida eterna em Cristo, vida eterna ao lado de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, né, entenda, para superar, né, para superar os nossos gigantes diários, né, para superar o medo deles que a gente tem que entender a totalidade, né? O campo de batalha está ali, todos num só, né? O gigante é nosso, eu enfrento o meu e dou exemplo para os outros, tá? Entenda o problema, racionalize, né? Racionalize, tente entender o problema, as possibilidades em vencer, pense nas possibilidades de vencer, não nas possibilidades de perder. Esteja aí com experiências dos outros, experiências próprias, né? Ferramentas aí, né? Armas simples às vezes que a gente pode conseguir com tranquilidade enfrentar os nossos gigantes e vencê-los e ser exemplos para outras pessoas, né? E tenha consciência de que seu Deus está ali contigo, né? Tenha confiança nisso, né? E que a gente faça isso por Ele, enfrente, cresça, porque Deus enfrentou o maior dos gigantes. Cristo enfrentou ali na cruz o maior dos gigantes por nós, né? Ele enfrentou ali o gigante da morte eterna que era merecida por nós, né? E graças a Cristo Jesus, a gente pode ter em Cristo a vida eterna com Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar aqui.